Olá, essa é a nossa aula 2 de Excel online. E nessa aula, vamos aprender a construir uma mini planilha e trabalhar com as ferramentas de mesclagem de células, fazer os ajustes aí na largura da coluna ou da linha, trabalhar também com quebra automática, as cores aí de preenchimento, as bordas e os alinhamentos. Então, vamos lá? Para facilitar aqui, eu vou copiar e colar um conteúdo aqui na minha planilha. E vamos lá, certo? Uma das maiores dificuldades, né, aí para quem é iniciante na planilha, é justamente aplicar as formatações, né? É deixar ela bem organizada, naquele padrãozinho, né, mais profissional, digamos assim, tá? Então, vamos lá. Uma das primeiras dúvidas que as pessoas têm fiz aqui a minha digitação, tá? E uma dica que eu dou para vocês, certo? Sempre que for criar uma planilha, você pode optar por digitar todo o conteúdo para depois formatar. Eu acredito que assim fica até mais fácil, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui os conteúdos aqui da minha planilha, tá? E a primeira coisa que a gente vai observar é que alguns conteúdos eles ficaram assim passando para fora, né? O endereço cortou um pouquinho, o telefone que ficou meio imprensado, o salário passou um pouquinho, tá? E por que que isso acontece, né? Porque a minha célula ela vem aqui com um tamanho padrão, tá? E aí, quando eu escrevo algum conteúdo que é maior, acaba passando, né? Ou acaba cortando, tá certo? Por exemplo, se eu fosse escrever mais alguma coisa aqui, ó, com certeza acabaria cortando. Salário líquido, por exemplo. Acabaria cortando esse aqui, tá? Mas na verdade não cortou, certo? É só porque ele ficou um pouco oculto. E isso tem como a gente resolver. Como é que eu faço isso? Vou aumentar a largura da minha célula. Ó, eu venho aqui na coluna, né, que divide uma linha e a outra. Quando aparecer aqui esse desenho dessa seta apontando para os dois lados, né, eu clico com o botão do mouse, seguro e arrasto. Ou eu também poderia fazer de outra forma, né? Ó, eu venho aqui na linha que divide, eu vou dar 2 cliques no mouse bem rápido, e aí automaticamente a planilha faz esse ajuste, tá certo? Vou deixar aqui o endereço, vou deixar um pouquinho mais largo, telefone, função, então eu consigo estar fazendo esses ajustes, tá certo? Ok? Vamos lá. Outra coisa que muita gente tem dúvida sempre quando eu trabalho com planilhas, geralmente as planilhas têm um título, né? E eu tenho esse título bem centralizado. Então, por exemplo, aqui na minha planilha, o título que eu tenho é esse aqui, cadastro de funcionários, né? Aí muita gente tem essa dificuldade. Como é que eu faço para deixar esse nome aqui no meio? Tem gente que faz isso aqui, né? Por exemplo. Ah, vou deixar aqui no meio, acho que eu só copiar e colar e jogar no meio, tá? Tá bom, tá certo. E não é a maneira mais correta, tá? Para eu deixar esse nome bem no meio, eu vou usar um recurso chamado mesclagem de células. O que é mesclar células, gente? É juntar várias células e transformar em uma só. Quando eu mesclo, ó, se eu mesclar várias células dessa daqui, eu vou transformar em uma só, e assim eu consigo deixar esse título aqui da minha planilha bem centralizado, tá? Então, vamos lá, como é que eu faço isso? Como é que eu aplico essa mesclagem? Vou selecionar a célula, ou as células, né, que eu quero mesclar, no caso são essas, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 células. Vou procurar aqui a ferramenta de mesclagem, deixa eu procurar aqui a minha, aqui, opa, mesclagem de células, pronto. E aí ela se transformou em uma só, pode perceber, ó, ficou uma célula só. Deixa eu desfazer aqui para que vocês possam ver. Antes eu tinha várias células, né? Selecionando e mesclando, eu tenho, ó, uma célula só. Com isso, eu ainda consigo mexer no alinhamento, se for o caso. Eu tenho aqui essa minha ferramenta de alinhamentos. Ó. Se eu quisesse ainda, eu poderia deixar esse título, né, em várias posições, ó. Ou ao meio, centralizar, tá certo? Eu também consigo ainda organizar esses subtítulos, né? Então, vamos deixar aqui bem centralizado, para dar um destaque melhor. Ó. Centralizado. Se eu quiser ainda, né, poderia deixar em negrito, para dar um destaque, ó, negrito. E aqui, ó, é muito importante a gente ter essa noção, né? Eu não preciso aplicar a formatação de uma por uma, ó. Não preciso fazer isso aqui, não. Vocês estão observando que eu estou fazendo tudo de uma vez. Então, eu seleciono
e aperto aqui na ferramenta. Muito cuidado também, tem gente que vai selecionar e faz isso aqui, ó, né? Selecionou aqui a linha toda até o fim da planilha, tá? Então, dependendo da formatação que eu for trabalhar, isso não dá certo. Ó, por exemplo, se eu fosse colocar aqui bordas, ó, usando essa forma de seleção, não daria certo, ó, porque todo o restante da minha linha ficou com bordas. Então, a gente tem que ter cuidado na seleção. Vou selecionar somente as células que eu quero aplicar a formatação, ok? Então, selecionei, tá? Próxima ferramenta que a gente vai trabalhar é com bordas, tá? O que que é bordas, né? Eu vou dar um destaque a mais nessas linhas aqui que divide a minha planilha. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui todo o conteúdo que eu quero aplicar bordas. Vamos supor que seja toda essa área, né? Então, seleciono, eu venho aqui na ferramenta de bordas, ó. E aqui eu tenho várias opções, ó, bordas inferior, superior, só na lateral, né? Só nas bordas externas ou todas as bordas. Geralmente eu prefiro trabalhar com todas as bordas, tá? Eu acho que dá um efeito mais organizado, certo? Eu consigo também dar uma cor, tá? Para a minha planilha, para dar um destaque. Então, eu tenho essa ferramenta aqui, que é a cor de preenchimento. Então, se eu quiser, eu posso estar alterando essa cor. Deixa eu colocar aqui preta. E a cor da fonte eu vou colocar branca, para dar um destaque a mais, tá? Como eu falei para vocês na aula anterior, né? Então, essa célula, ela é ajustável, tá? Eu consigo aqui aumentar um pouquinho a largura, se for o caso, tá? Ó, deixar um pouquinho mais larga. Eu também consigo corrigir, ó, para que esse nome fique bem no meio da minha célula, que é aqui nas ferramentas aqui de alinhamento, ó. Ele já está alinhado ao centro, mas eu consigo deixar alinhado ao meio, né? Ao meio da célula, ó. Vou aumentar um pouquinho esse tamanho, 12, 14K. Poderia também, se eu quiser, isso é opcional, né, claro, alterar aqui a cor dos meus subtítulos. Vou deixar aqui um cinza mais claro. Então, outra ferramenta também que a gente vai ver é a quebra automática, né? Então, o que é a quebra automática, certo? Eu vou dar um efeito aqui, ó, eu tenho aqui uma palavra salário bruto, né? São duas palavras, né, na verdade. Se eu quiser deixar uma por cima da outra, a ferramenta que eu vou usar é essa, quebra automática. Então, eu vou clicar aqui, ó, as minhas opções de fonte, opa, desculpa. Vou clicar aqui, ó, em quebra automática, cliquei, ó, e ele me dá esse efeito. Cliquei, ó. Novamente, eu não precisaria, tá? Se eu quisesse, eu poderia selecionar as duas e aplicar a formatação de uma vez só, tá? E aí, como é que eu corrijo esses nomes aqui que ficaram embaixo, né? Então, novamente, eu vou selecionar tudo, vou aqui na ferramenta de alinhamentos, né? E eu vou deixar aqui a posição ao meio, tá? Então, aqui acabei de criar minha planilha, ela está bem organizada, tá? Usando aqui as ferramentas que eu trabalhei com vocês, ok? E até a próxima aula. Tchau, tchau.